Estamos na série Corpo e Alma e hoje nós vamos ver o livre-arbítrio que o Criador deixou para nós seguirmos e fazermos deste mundo um mundo melhor. A partir do momento que nós fomos hologramados, que esse corpo nosso aqui veio a existir, partículas quânticas se adensaram e que essa matéria passou a fazer parte da nossa alma como um holograma. Nós temos uma missão de vida aqui. Todos nós sabemos que a nossa vida é uma jornada e se nós formos traçar uma linha reta, ela vai ter alguns desvios que faz parte da nossa caminhada. Esse desvio, ele é regido por emoções e por razões. Então, quando Keter, que é a fonte da vontade primordial, que está emanando essa vontade para nós, e que Da'at desenvolve essa vontade se manifesta através de desejo. Então, a vontade é racional e o desejo é emocional. E nessa jornada de vida nossa, nós temos que saber distinguir o que é razão e o que é emoção. Os níveis de habilidade que nós temos são os degraus da escada da evolução. E nós temos que nos perguntar: em que nível da realidade eu estou hoje? Será que eu não regredi ao meu nível anterior? Porque eu preciso estar subindo degraus. Eu não posso estar regredindo. Então é um questionamento diário que eu tenho que fazer. O ser humano tem que ser melhor a cada dia. Esses degraus têm que ser subidos, simbolicamente, um por um. Nós não podemos pular degraus, porque se nós pularmos degraus, nós estaremos inventando realidade. E este subir degrau, um a um, é a virtude da paciência. Nós temos que ter a paciência de esperar, absorver o conhecimento que eu adquiri em uma etapa da minha vida para poder passar para outra etapa. Eu não posso saltar degraus. Isso é coisa da emoção, porque o ser humano, quando coloca os seus desejos acima de tudo, ele acaba errando e pensando que está caminhando sempre para frente, ele está retornando. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que seguir em frente. Nós temos que dar um passo de cada vez, mas que seja sempre em direção ao futuro. O que podemos chamar de mundo superior. Simbolicamente, nós estaremos subindo degraus de uma escada. Mas nós sabemos que isto é ampliar a nossa visão, ampliar o nosso conhecimento, a nossa consciência, adquirir mais conhecimentos. Mas não me basta ler um livro em uma hora. Às vezes é preciso, meditando, raciocinando nele, para saber o que o autor quis dizer, para depois eu passar para a página seguinte. Porque não adianta eu saltar de uma página a outra sem entender nada. E essa é a nossa vida. Nós temos que viver minuto a minuto. Mas esses minutos têm que ser bem vividos. Esses minutos têm que ser de evolução. O minuto seguinte, eu tenho que ser um pouquinho mais sábio do que eu estava há um minuto atrás. Para nós não saltarmos degraus, o Criador deixou para nós a fé. A fé é coragem,
é fidelidade e é confiança. A fé é um filtro para que o nosso intelecto não queira saltar esses degraus. Porque o nosso intelecto quer saltar degraus. Ele quer porque ele deseja mais e mais e mais sabedoria. Às vezes, eu não estou desejando ler um livro. Mas quando eu começo a absorver uma ideia, parece que eu quero mais e mais. E se eu não parar para refletir com a minha razão, eu vou estar lendo livros a partir de livros, tendo aulas a partir de aulas, e não vou entender nada. Porque eu estarei bloqueado para entender aquela mensagem que está sendo passada naquele momento. Então essa é a nossa vida. Tem pessoas que desejam muito subir alto na montanha. E subir muito alto na montanha é como um alpinista. Que luta, trabalha a sua vida para conquistar um momento de subir nessa montanha. Mas ele vai ter que retornar, porque ele não vai poder ficar morando lá. Então são momentos passageiros. Nós temos que mudar o nosso sistema de evolução. Nós precisamos buscar aquele olhar do infinito. Nós precisamos pensar mais na unidade. Ver um ao outro como a si mesmo. Deixar esse lado egoísta, desejo de crescer, de subir montanhas, para o meu objetivo. Mas eu tenho que subir montanhas para que eu possa deixar um mundo melhor para o amanhã. Então a noção de unidade, ela transcende o que é particular. Porque o particular é ego, e eu não posso estar favorecendo o meu ego para que ele cresça um pouco mais a cada dia. Eu tenho que sufocá-lo. E eu vou sufocar o meu ego quando eu vou perceber a necessidade de superar essa separação que eu tenho. Porque aparentemente o homem vê a si e o próximo como algo separado. Eu tenho que sufocar isso. Eu tenho que perceber que isso é uma ilusão. Que nós somos um só. Devemos nos olhar um ao outro como uma unidade. Essa unidade é um estado de união com o Criador. E esse estado de união com o Criador é saber que estamos a serviço da sua vontade. Aquela vontade que Keter é. Keter é a vontade primordial. Então ele representa a vontade primordial. É isso que está manifestando na árvore da vida a Sefirah Keter. E essa vontade primordial é a que nos dá o livre-arbítrio de fazer escolhas. Essa capacidade de agirmos e de reagirmos em diferentes situações na nossa vida. Se nós escolhermos o bem, nós vamos nos elevar ao nível de Keter. E aí nós vamos ficar lá. Nós não vamos retornar como um alpinista. Mas nós precisamos fazer esse trabalho para nós ficarmos lá. Porque se nós estamos saltando realidade, com desejos egoístas,
nós vamos ter que retornar, porque não vai ser a nossa morada. A nossa morada vai ser quando nós subirmos degrau a degrau e nos elevarmos a nível de Keter e aí fazermos lá morada. Mas se nós escolhermos o mal, vai ser prejudicial a nós e nós vamos colher o que nós plantarmos. Então, na escolha do mal, significa que nós plantamos o mal e nós vamos colher algo relacionado ao que nós plantamos. Quando nós nos elevarmos ao nível de Keter, nós vamos ter uma só visão, porque nós vamos estar olhando a pirâmide de cima para baixo. É o nível do infinito. Essa uma só visão é o olhar do sábio. É olhar como o Criador olha as diferentes situações em nossa vida. E nessa subida de degrau a degrau da nossa evolução, nós vamos doando ao próximo o que nós vivemos. Nós só podemos doar o que nós temos. Se nós vivemos o ego, nós vamos doar o egoísmo. Mas se nós vivemos o bem, nós vamos doar paz, doar amor e tudo relacionado ao bem maior. Na base da pirâmide, nós vamos estar vivendo uma realidade de coisas temporais, porque é tudo material. Os desejos do homem estão na base da pirâmide. Quando nós formos subindo degrau a degrau, nós vamos refinando os nossos desejos até chegarmos à altura da vontade primordial. A vontade está acima, está em Keter. Da'at manifesta essa vontade através de desejos. E dali para baixo, tudo vai sendo desejos, até chegar em Malhut. Malhut quer manifestar Keter. Então ele deseja Keter. Aí nós temos que desejar Keter da forma positiva, onde nós vamos estar vendo o todo, a unidade que nós falamos. A unidade daquele amor ao próximo. Amor pelo infinito. Amor pelas coisas que não são aqui deste mundo. É aquele amor ágape. Aquilo que eu me orgulho sem egoísmo. Eu me orgulho pelo Criador. Eu me orgulho de fazer parte da sua criação. Esse homem que ama o seu próximo porque percebe nele uma parte de si. Porque percebe que tudo é o todo. E que ele faz parte daquela centelha que está no próximo. Nós precisamos agir dessa maneira. Quando nós manifestarmos esse amor, nós seremos o amor e nada mais do que o amor. Você muda em Deus, se torna um com Ele e abraça Ele para si. Então nessa jornada nossa, aqui nesse corpo holograma, quando nós passamos a agir dessa forma, nós estamos trazendo a espiritualidade e levando aos outros o exemplo para seguir assim também. É você trazer a tua alma para o teu corpo, simbolicamente. E para chegar a esse nível de Keter, o nível mais alto que podemos alcançar, nós precisamos deixar de ver as coisas materiais. Essas coisas temporais que formam uma barreira para nós. E nós não conseguimos olhar e ver o espiritual. Enquanto nós estivermos numa vida egoísta, nós não conseguimos olhar para o outro lado. E Jesus disse assim: passai para o outro lado.
Olhe para o outro lado, veja as coisas do outro lado. Deixe de ver somente o que é material. Viva o momento do agora para o bem maior. Aproveite esse tempo, que um dia você vai ser cobrado por ele. Esse agora nunca mais vai retornar. A situação mundial retorna. A situação no coletivo retorna. É um Ouroboros. Tudo vai acontecer de novo. Mas a sua escolha, a escolha de você fazer o bem, de você elevar a sua consciência, essa não volta mais. A oportunidade que você perde hoje, esse momento do agora que está acontecendo aqui, que você está vendo essa aula, só as cópias desse momento vão aparecer, mas a realidade dele não. Esse momento que você tem aí na sua vida, de fazer o bem e elevar a sua consciência, ele não vai retornar. Você vai ter outras oportunidades, mas vai ter um espaço no tempo que você perdeu. Então por que esperar para o amanhã se você pode fazer o agora? Então nós estamos num caminho que chamamos de realidade. Vai existir tópicos e tópicos de realidade. Você vai estar subindo níveis de conhecimento a níveis de conhecimento. Mas se você parou em um nível, você perdeu um tempo no espaço da sua vida. Então não perca tempo, porque o tempo que nós temos aqui, ele é precioso para nós. Ele faz parte da nossa evolução. E nós precisamos apresentar ele ao Criador. Então nessa nossa jornada, nós temos um conflito entre o nosso ego e a escolha para nós chegarmos ao topo. Eu posso escolher chegar ao topo de forma egoísta, ou eu posso escolher chegar ao topo de forma altruísta e alcançar esse nível de Keter e ficar nele. E aí usar esse nível para ser exemplo a outras pessoas a seguir pelo mesmo caminho. Deixar esse mundo de ilusão, que é a matéria, que é algo que satisfaz temporariamente o ser humano, e passar a trabalhar nessa nossa jornada em busca da realidade absoluta. Quando nós alcançarmos o nível da realidade absoluta, que é o nível de Keter, nós vamos olhar para trás e ver que a vida passada não passou de uma ilusão, que a verdade absoluta é o Criador. São as coisas que a Bíblia chama de coisas do alto, dos mundos quânticos, onde nossa visão terrena, materialista, não consegue visualizar. Por isso, nós temos o que vimos lá atrás, a fé, que é a coragem, a fidelidade e a confiança naquilo que nós vamos ter como evidências palpáveis para alcançar esse novo mundo que está dentro de nós mesmos. Quando o ser humano como um todo alcançar esse nível de realidade, de amor profundo pelo absoluto, pelo infinito, essa fonte que está escondida e que Keter quer revelar, quando o ser humano encontrar essa fonte que mesmo em trevas ela continua a brilhar, ela é uma luz infinita que mesmo em trevas ela continua a brilhar. Quando o ser humano encontrar essa luz, ele vai resplandecer essa mesma luz, que é a sua espiritualidade, e levar para outras pessoas essa capacidade que todos temos
mas que precisa desse trabalho interior, essa busca de descobrir o seu eu interior para alcançar esse nível. E aí sim, o mundo será um mundo melhor, porque todos estarão a nível de luz, que é o nível Mashiach, que é o nível onde o Criador deseja que todos nós alcançamos. Então façamos cada um de nós a nossa parte. Nós temos essa capacidade de agir, de reagir a diferentes situações, porque o Criador, através da representação Keter, nos deu essa capacidade, que é o livre-arbítrio. Então nós temos que fazer essa escolha. E basta querermos. Se você quiser, você faz. Se você não quiser, você não faz. Isso é o livre-arbítrio que nós temos enquanto nós estamos nessa caminhada, nessa jornada da nossa vida. Qual a escolha que você vai fazer? Vai deixar esse agora passar ou vai iniciar o seu trabalho interior? Começa dentro. Não vai ser exterior. Começa dentro de você e depois você leva para o exterior. Nos encontraremos na próxima aula sobre corpo e alma.